Então preste bastante atenção. Efésios capítulo 1, versos 20 em diante. Diz assim: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Glória a Deus. Aí o próximo versículo diz assim: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz na presença do Senhor Jesus? Amém? Queridos amados irmãos, presta atenção, olha só como é importante o que nós vamos falar nessa noite, que tem a ver muito com o que nós estamos estudando. Os irmãos conhecem a nossa igreja, conhecem o nosso ministério, sabe que é um ministério fundado e formado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso auxílio, a palavra de Deus é o nosso consolo. Nós estamos nessa série de estudos, na carta aos Efésios. Aos domingos eu estou pregando a carta aos Efésios para os irmãos, e hoje nós encerramos o capítulo 1 com esse trecho que eu li com vocês. Na próxima oportunidade nós vamos começar o capítulo 2. Então hoje nós estamos encerrando este capítulo. Todas as pregações em Efésios estão disponíveis na internet, a gente grava as pregações para os irmãos que às vezes não conseguem verem, olharem depois, inclusive está gravando hoje, Estão gravando aí? Então para os irmãos olharem em casa, verem em casa, estudarem a palavra de Deus, porque o estudo da palavra de Deus vai libertar você. Diga glória a Deus. Todo estudo liberta, todo tipo de estudo, seja para a tua área profissional, todo tipo de educação, a educação ela liberta. Por isso que governos que não querem ver o povo livre, eles deixam de lado a educação, porque a educação liberta, o conhecimento liberta. Diga amém? Isso é bíblico. Jesus falou: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento liberta você das amarras. Diga amém? Então, conhecimento ele ajuda você, ele liberta você. E aqui nós estamos focando muito na educação da igreja, no conhecimento da igreja. Eu preguei Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, falando sobre a grande bênção que o apóstolo Paulo entrega à igreja. Domingo passado eu preguei Efésios capítulo 1, versos 15 a 20, falando sobre a grande oração do apóstolo Paulo e a grande intercessão dele pela igreja. E hoje, capítulo 1, versos 20 a 23, nós vamos entender aqui o que Paulo faz. Ele faz uma grande exposição da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo expõe para nós o verdadeiro poder do Jesus que você vem adorar. Eu quero fazer uma pergunta para você: por que você veio à igreja nesta noite? Por que você está aqui? Por que você veio a uma igreja, por assim dizer? Qual que é o seu objetivo de vir à igreja? Por que você não ficou em casa? Por que você, se pergunte isso nessa noite, por que você não saiu da tua casa e entrou num centro de umbanda? Por que você não saiu da tua casa nessa noite para ir numa missa? Por que você não saiu da tua casa nessa noite para ir a um centro espírita? Por que você não foi a alguma determinada religião? Você veio a este lugar que adora ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ampliar a pergunta: por que você é cristão? Por que você não é de alguma outra religião? Por que a tua espiritualidade é a espiritualidade cristã? Por que você adora a Jesus especificamente? Quando nós sabemos o tamanho e o poder da autoridade de alguém,
automaticamente nós temos paz ao sabermos que a nossa situação está nas mãos dessa pessoa. Preste atenção, senão você vai dormir ou não vai conseguir me entender. Quando você é exposto ao tamanho e ao poder de alguém, você então pode ficar em paz sabendo que a tua situação está nas mãos desse ser, ou desta pessoa. Digamos que você tem uma situação, uma causa judicial, vou dar um exemplo. E aí, digamos que você descubra que a tua causa chegou nas mãos de alguém que tem o poder de beneficiar você, e que quer beneficiar você. Automaticamente você fica em paz, você fica aliviado, porque você sabe que a tua causa está nas mãos de alguém que tem poder para livrar você. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que o apóstolo Paulo e eu, como profeta de Deus essa noite na sua vida, vou expor para você o poder e a autoridade de Jesus, a fim de que você nessa noite saia desse lugar em paz e tranquilo, sabendo que se a tua vida está nas mãos dele, a tua vida está no melhor lugar onde ela poderia estar. Que se a tua vida verdadeiramente está entregue a Jesus, não há nada nem ninguém, como diz esse trecho, que poderá destruir a tua vida. O trecho é muito claro dizendo que ele está acima de todo principado, de toda potestade, todo domínio, todo nome que se possa mencionar, não só do presente século, mas também do vindouro. O domínio de Jesus, o poder de Jesus está acima de todas as coisas. Se a tua vida está nas mãos dele, a tua vida está no lugar certo. Diga glória a Deus. Então, qual que é o poder desse Jesus? É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse trecho. Ele está expondo para nós o poder de Jesus. Essas perguntas que eu fiz no início, é porque eu subentendo que você entende, você tem consciência de que Jesus é poderoso. É por isso que você segue a Jesus, é por isso que você é cristão, ou se acha cristão, porque você crê que Jesus tem um poder. E nessa noite nós vamos estudar e você vai entender o tamanho do poder de Jesus. Na verdade é só uma fração, é impossível entender o poder de Jesus. Nós vamos entender só uma fração daquilo que Jesus é. E para isso eu vou lançar mão de um texto que está lá em Apocalipse capítulo 5, eu vou pedir para você abrir comigo, Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante, é um texto que fala mais claramente, vai me ajudar a expor o poder e a autoridade de Jesus, baseado em Efésios 1, do 20 ao 23, nós vamos pegar esse texto como auxílio, Apocalipse capítulo 5, eu vou trazer esse texto para me auxiliar, a mostrar para você, o poder e a autoridade do Jesus que você adora e que você diz servir. Apocalipse capítulo 5, verso 1. É uma visão que João tem. Analisa comigo o que a palavra de Deus diz neste trecho. Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, olha a visão do apóstolo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Presta atenção nessa visão espiritual. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está falando de Jesus, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as tuas orações. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Essa visão que nós acabamos de ler é uma visão espiritual, é uma visão que tem vários simbolismos. Eu não tenho tempo de explicar para os irmãos os símbolos que estão nessa visão, mas eu quero começar no verso 1, explicando para vocês esse texto. No verso 1, versos 1 e verso 2, a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que está assentado em um alto e sublime trono, que nós temos um Deus que está no governo de todas as coisas, que nós temos um Deus que está no governo da história. A palavra de Deus diz que a história aqui não está à deriva. A palavra de Deus diz aqui que a história não está ao sabor das circunstâncias, não está num vazio, não está determinada pelo acaso. A palavra de Deus diz aqui que eu e você temos um Deus que está sentado em um trono e tem em suas mãos o livro da história, selado com 7 selos. Diferente do que os teólogos liberais pensam, do que o teísmo aberto diz, a Escritura afirma para nós que Deus é o autor da história, Ele escreveu o roteiro da história, Ele escreveu o início da história e o desfecho da história. A palavra de Deus diz que nas mãos de Deus a tua vida já está escrita e controlada por Ele. Por que isso é importante de você entender? Porque muitas vezes as circunstâncias da nossa vida passam para nós a ideia de que a nossa história está ao acaso. Acontecimentos da nossa vida passam para nós a ideia muitas vezes de que a história está fora de controle, de que as coisas estão caminhando fora de controle. O existencialismo ateu, ele prega isso. Ele diz que a história, ela não tem sentido em si, sentido único, ela é simplesmente uma coincidência, uma mera sucessão de acasos sem significado. A filosofia grega antiga dizia que a história, ela não está caminhando para lugar nenhum, ela simplesmente é uma sucessão de acontecimentos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso Deus é o autor da história, e a Bíblia diz que o nosso Deus já escreveu o fim da história. Está na sua Bíblia, está tudo escrito aqui no final da sua Bíblia, o que vai acontecer com a humanidade. Está tudo escrito aqui no final da sua Bíblia, o que já está acontecendo com a humanidade, está tudo escrito. Se você tiver a paciência de ler e olhar ao teu redor, olhar para a geopolítica, olhar para as notícias, você vai ver como a Bíblia é sobrenatural. Como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E nessa escritura, nessa Bíblia, sabe uma coisa que ela diz? Que no final de todas as coisas, o mesmo Satanás que tenta contra a tua história, o mesmo Satanás que tenta contra a tua família, o mesmo Satanás que tenta contra a tua vida, será esmagado debaixo dos teus pés.
Quem está feliz por isso? A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o Deus que está no comando de todas as coisas. Aí no verso 3, o cenário é invadido por uma voz de um anjo muito forte, que faz uma pergunta. Ele diz: quem é digno de subir ao trono? Olha só que forte isso. Subir ao trono de Deus, pegar o livro das mãos de Deus e desatar o livro. Quem é digno de dar desfecho à história? Aí a Bíblia vai dizer que ninguém foi achado digno, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não existiu um homem e um ser achado digno de dar desfecho à história da humanidade. Nem nos céus, nem os anjos, nem Miguel, nem Gabriel, nem Moisés, nem Pedro, nem Paulo, nem Elias, nem Enoque, nem Maria, nem nenhum dos outros santos que já viveram na face da terra, nenhum deles foi digno de subir aos céus e abrir o livro da história das mãos de Deus. Não foi encontrado ninguém digno na terra também. Aqui vai um recado para aquela pessoa que acha que é boa. Você conhece aquela pessoa que acha que é boa? A Bíblia diz que não há um homem bom, um sequer. Todos nós somos pecadores. Todos nós já mentimos para alguém. Todos nós já fomos injustos com alguém. Todos nós já machucamos alguém com palavras. Todos nós já erramos, já quebramos algum mandamento de Deus. Todos nós. Já desonramos pai e mãe. Todos nós em algum momento já praticamos adultério com os olhos, como Jesus falou. Lascívia, já fomos viciados em alguma coisa. Nenhum de nós é digno, e a Bíblia fala que na terra ninguém foi achado digno, nem um homem sequer, nem os imperadores, nem os homens mais poderosos, nem os homens mais ilustres, nem os intelectuais da mais alta intelectualidade, que tinham ali diplomas, capacidade de pensamento profundo, nenhum deles foi achado digno. Nenhum deles tinha todo o poder, ciência, nenhum deles tinha a capacidade de pegar o livro das mãos de Deus e desatar, dar desfecho à história, nem na terra, e nem debaixo da terra. Nem debaixo da terra foi achado ninguém, nem Satanás, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem nenhum outro ser espiritual foi achado digno. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você entender por que eu estou falando essas coisas. Talvez você que tem boleto para pagar amanhã não esteja entendendo essa mensagem. Então deixa eu trazer para a tua realidade. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a humanidade sem Deus, a humanidade sozinha, a humanidade sem Jesus, ela vai a lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo aqui é que não existe ideologia, não existe partido político, não existe sistema econômico, não existe homens poderosos que poderão dar satisfação e prazer ao coração humano. Não existe pecado que poderá satisfazer a ambição e o anseio que você tem no teu coração por Deus. É por isso que o apóstolo, ele começa a chorar no versículo de número 4. No versículo 4, se você analisar comigo e olhar, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele começa a chorar, ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então a história ficaria sem desfecho, e João está angustiado, e a angústia de João, ela representa uma crise de impotência que pode vir sobre todos nós. João olha para o lado e ele vê guerra. Deixa eu trazer para a tua realidade para você entender. João olhou para a segunda-feira dele e ele viu dívida. João olhou para o casamento e ele viu um casamento destruído. Deixa eu trazer para a tua realidade. João olhou para a conta bancária e só viu problema, viu miséria. João olhou para o filho, para a filha, e encontrou um filho e uma filha desviados dos caminhos de Deus. João olhou e viu a porta do desemprego batendo na sua família. Ele viu
falta de dinheiro, de provisão, de comida, de alimento. João olhou para o seu coração e viu falta de alegria, de felicidade, de satisfação pessoal. João olhou, e aqui eu estou conjecturando, trazendo para a tua realidade. Talvez hoje você olhe para a sua família e encontre uma família destruída, e chore por causa disso. Talvez hoje você olhe para dentro do teu coração e encontre depressão, aflição, angústia, ansiedade, problemas interiores, e você chore por conta disso. Talvez você passe pela mesma crise que João passou nesse momento, que é a crise da impotência, o pensamento de olhar ao seu redor e de não encontrar dentro de si forças para vencer esses obstáculos. E aí João começa a chorar, porque ele olha ao redor e ele vê violência crescendo todo dia. Ele vê a economia do país à beira do colapso. Ele vê a cada momento pessoas sendo assassinadas. Ele vê a cada momento notícias de guerra. Ele vê a humanidade caminhando para o colapso. Ele vê as famílias sendo cada vez mais barbarizadas. Ele vê jovens que antes estavam na igreja e hoje estão perdidos nas drogas, na bebida, perdidos nos vícios. Ele vê pessoas que antes eram homens de Deus e por A, B ou C se desviaram dos caminhos do Senhor. Aí ele chora, porque ele olha ao redor e só vê calamidade. Essa palavra está falando com você nessa noite, que talvez olhe para alguma área da tua vida e enxergue diagnóstico médico de desengano, e enxergue diagnóstico psiquiátrico, e enxergue uma família que não tem mais jeito. Essa palavra vai para você que olhe para dentro do teu coração e enxerga um coração mais distante de Deus do que até Neves de Camobi. Essa palavra vai para você que olha para alguma área da tua vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, ou seja ela espiritual, as 4 áreas do ser humano: área física, área emocional, área financeira e área espiritual. Esses são os 4 pilares da área de vida do ser humano. Você trabalha em volta desses 4 pilares, você se move em volta dessas 4 áreas. Você trabalha para sustentar o teu físico, pelo alimento, para ter com que se sustentar. Você assume um relacionamento, por quê? Porque você tem necessidades emocionais. É por isso que você precisa de abraço, é por isso que você precisa estar se relacionando com alguém, necessidades emocionais. Você trabalha, se desgasta, por causa que você precisa de uma área material e financeira boa. Você precisa de um carro, você precisa de uma casa, você precisa se sustentar. E por que você está na igreja nessa noite? Por causa da 4ª área, você precisa cuidar da tua área espiritual. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. 4 áreas da vida do ser humano. Talvez você olhe para alguma dessas 4 áreas: física, emocional, financeira e espiritual, e enxergue caos. A palavra caos é a palavra que remete à bagunça. E enxergue algo fora do controle. E como João, o teu coração chora nessa noite. Mas eu quero vir como esse anjo, como esse mensageiro de Deus, trazendo para você, como ele trouxe no versículo de número 5, uma reviravolta completa na tua história. Ele chega para João, e se no verso 4 nós temos um cenário de choro e de angústia, no verso 5 nós temos um cenário totalmente diferente. O anjo chega, aliás, um dos anciãos, dos 24 anciãos, chega e diz a João: ei, meu filho, minha filha, não chore, não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, venceu a morte e o inferno, para você vencer o teu choro e a tua angústia. Eis que o anjo, o ancião diz àquele apóstolo: nessa noite o teu choro pode acabar. Nessa noite o cenário de caos pode acabar. Nessa noite o cenário de angústia pode acabar. Porque eu estou apresentando para você o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz, derramou o seu sangue, e ele venceu o diabo, a morte e o inferno, para que nele você tivesse vida, e vida em abundância nessa noite. Para que nele você vencesse.
Eis que Jesus venceu. Nele você é mais do que vencedor. A minha pergunta para você nessa noite é: você quer ficar no versículo 4 ou você quer transicionar do verso 4 para o verso 5? A pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é: nesse ano de 2026, preste atenção, você quer permanecer com o cenário da tua família, com o cenário do teu coração, com o cenário da tua vida financeira, com o cenário da tua vida espiritual no versículo 4, ou você quer transicionar para viver no versículo 5? Você quer um ambiente de choro e de angústia, ou você quer viver aquilo que Jesus tem para você nesse ano de 2026? Porque Ele venceu por você. Porque nele você tem o poder de vencer. Glória a Deus. A palavra do Espírito Santo para você nessa noite é: existe consolo para nós. Existe consolo. A palavra de Deus aqui dá uma grande lição de consolo a todos nós. O ancião diz: não chore. E essa palavra vai para todos vocês que já derramaram lágrimas nesse ano de 2025. Deus vem dizer para você nessa noite: meu filho, minha filha, não chore. Existe consolo para você. Às vezes, nós como João, nós choramos com medo do futuro. Às vezes o medo do final dos tempos, o medo da história, nos traz choro e angústia. Às vezes nós nos perguntamos: o que será que vem pela frente? Como será o meu amanhã? Como será a minha velhice? Como será a vida dos meus filhos? Com o que nós vamos nos sustentar? Como que será o futuro? E às vezes, por não sabermos o futuro, isso traz medo a nós. Assim como João, nós choramos com medo do futuro, com medo da velhice. Mas nessa noite, nesse púlpito, a voz de Deus ecoa para você dizendo: meu filho, minha filha, não chore, porque eu tenho a história em minhas mãos. Às vezes nós choramos porque nós temos um conhecimento limitado das nossas circunstâncias, amados irmãos. Nós temos um conhecimento limitado da vida que Deus está nos fazendo viver. Todavia, Deus tem uma solução para os problemas que nos levam às lágrimas. Quem está entendendo, diga amém. Nessa noite o Senhor vai pôr um basta na sua angústia. O que o ancião diz aqui? O que Deus, através desse ancião, faz com João? Ele dá um basta no choro, ele dá um basta na aflição, ele dá um basta na angústia. Ele traz a solução. E a solução da história está em Jesus. É por isso que você é cristão. É por isso que você está na igreja nessa noite, porque você sabe que a solução para todos os problemas do ser humano está em um nome. Qual que é o nome? Diga mais forte. Essa é a solução para o ser humano. Pastor, eu tenho um pouco de incredulidade no meu coração, eu não consigo acreditar nisso que o senhor está dizendo. Não tem problema. Tente outras soluções. Os irmãos que são mais velhos aqui sabem o que é você viver aí fora, sem Jesus, procurando todo tipo de solução para aplacar a dor da sua alma, e só encontrar a solução aos pés de Jesus. O mundo aí fora geme, porque eles estão tentando procurar alguma solução além de Jesus, e nada pode aplacar a falta do coração humano que não seja o nome Jesus, porque Ele venceu para abrir o livro da história. Esse é o poder de Jesus, essa é a autoridade de Jesus. Enquanto não havia ser no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse pegar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono, o nosso Jesus venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, e não só é apresentado como o Messias Salvador, mas é apresentado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu todas essas coisas e pode dar o desfecho da tua história, e está cuidando do teu futuro, está com a tua vida nas suas mãos.
Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Nessa noite eu sou como se fosse esse ancião na sua vida. Eu venho como mensageiro de Deus falar para você o que Ele disse. Não chore, filho, filha de Deus. Não chore nessa noite. Eis que eu conheço um Jesus que pode transformar a história da tua casa. Eis que eu conheço um Jesus que pode transformar a tua vida, porque eu vejo Ele fazer isso há mais de 5, 10 anos de ministério que eu tenho nessa cidade. Eis que eu conheço um Jesus que pode entrar na tua vida, e se você de verdade entregar a tua vida para Ele, a tua vida pode ser totalmente impactada por Ele. Se você fizer isso de verdade, entregar toda a tua vida para Ele, não é entregar só 20%, 10%, 50%, não, você tem que entregar tudo. Você tem que se converter de verdade. Por que muitas pessoas estão na igreja e não mudam de vida? Porque elas não querem entregar tudo para Jesus. Por que as igrejas aí estão abarrotadas de gente que não mudam de vida? Porque as pessoas não querem compromissos real com Jesus. Eu estou falando para você que a tua vida pode ser totalmente transformada se nessa noite você assumir um compromisso real e verdadeiro com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Essa verdade, para nós orarmos e participarmos da Santa Ceia nessa noite, que representa a morte de Jesus na cruz, esta verdade, ela nos traz 3 lições, que eu quero que você leve para a tua casa nessa noite. Primeira lição: Jesus estar no poder de todas as coisas, deve levar-nos a orar com confiança. A orar com confiança. Vocês viram comigo no versículo 8, versículo de número 8 do livro de Apocalipse, capítulo 5. Olha o que o verso 8 diz. O verso 8 declara que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Preste atenção nessa imagem, taças de ouro cheias de incenso dentro delas. E qual que é a imagem que a Bíblia está trazendo para nós? Que esse incenso que está dentro das taças é o quê? As orações dos santos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que toda oração que nós fazemos, elas são recolhidas por anjos, em taças de ouro e levadas até a presença de Deus. Toda oração que você faz pela vida de alguém, toda oração que você tem feito pela tua casa, toda oração que você tem feito pelos teus amigos ou familiares, eu quero te dizer, não está sendo jogada ao vento, está sendo ouvida e recolhida por Deus. Nessa noite, no momento da oração, se você orar de verdade, se você falar com Deus nesse momento, se eu não ficar comendo mosca, olhando a pessoa que está passando, não, se você fechar os teus olhos e falar com Deus, se você disser para Ele: Senhor Jesus, a minha vida está difícil, olha a minha situação, olha as minhas finanças, Senhor Jesus, olha a minha vida, olha o meu casamento, olha o meu relacionamento, olha o meu coração, olha como eu estou perdido, olha pelo que eu estou passando, olha o diagnóstico que eu recebi, olha o problema que eu estou enfrentando. E se você colocar isso na presença dEle, você pode abrir os teus olhos pelos olhos da fé e ver o que a Bíblia fala aqui se cumprir, que Deus envia anjos para recolher as tuas orações desse bairro Itararé. Elas sobem, elas atravessam esse prédio, elas atravessam esse céu, e elas são levadas por anjos à presença de Deus, como incenso. Incenso é o cheiro que Deus sente das tuas orações. A Bíblia vai falar em outra passagem do livro de Apocalipse, que no momento certo, Deus dá ordem aos seus anjos, e eles derramam a resposta com essas taças sobre a igreja. O que Deus está falando para você nessa noite? Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de clamar, porque no momento certo, no momento exato, Deus vai vir ao teu encontro. O que Deus está dizendo nessa noite?
Ele está dizendo para você: ei, meu filho, minha filha, não chore de tristeza, não chore de angústia, mas chore na minha presença em oração, em fervente oração. Nesse ano de 2026, não pare de orar pela tua casa, não pare de orar pela tua igreja, não pare de orar pelo bairro Itararé, não pare de orar pela tua família, porque as tuas orações estão sendo ouvidas na presença de Deus. O que Deus está dizendo aqui? No verso 9, não só que nós devemos orar com confiança, porque o nosso Deus, o Deus que recebe as nossas orações, está no comando de todas as coisas, e isso tem que trazer motivação ao teu coração. Você não está pedindo a um juiz humano, você não está orando e pedindo a um homem, a um político, a um pastor, a um ser humano fraco. Você está entrando em pedido, em julgamento, orando para o Deus que governa todas as coisas. Não existe coisa difícil demais para Ele, não existe obstáculo, problema difícil demais para Ele, não existe doença difícil demais que Ele não possa curar. Eu estava ontem à noite contando para os irmãos, que nós fizemos a nossa reunião de homens, estava contando para eles um testemunho aqui da nossa igreja, de um milagre. Deus tirou um irmão da tumba aqui na nossa igreja. O irmão estava desenganado pelo médico. Na quarta-feira chamaram todos os familiares, todos, os médicos chamaram e disseram: olha, pode se despedir, pode chamar todos os familiares para se despedir dele, porque acabou. Foi muito choro, foi uma quarta-feira de cinzas, propriamente, realmente, literalmente. Os familiares foram chamados, veio familiar de outras cidades, vieram familiares conhecidos, todos foram ao hospital se despedir do irmão. O irmão aqui, o irmão José Weiner, da nossa igreja. Batizei o filho dele. Estiveram muito tempo aqui, estão conosco, agora a família está cuidando dele. Por quê? Na quarta-feira chamaram todo mundo foi se despedir, foi aquela sala de hospital, virou choro, era o versículo 4 de Apocalipse 5, choro e aflição, porque os homens tinham dado um fim na vida daquele irmão. Estão certos, o médico ele tem que dar o diagnóstico, então está errado, mas a igreja ela tem outra visão. Naquele mesmo momento, na sexta-feira aqui, nós levantamos uma oração, no nosso culto de oração na sexta-feira, pela vida do nosso irmão, clamando ao Senhor, que é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que para Ele não existe causas impossíveis demais, o Deus que aquilo que aos homens é impossível, é possível para Ele. No domingo, nós recebemos a notícia que esse irmão tinha recebido alta do hospital, está em casa, curado, sarado, e só se recuperando a cada dia mais fortalecido. E sabe qual que é a ironia? A ironia é que ele está com um desengano médico nas mãos. Eu fui visitá-lo, e o engraçado é que lá ele tem um desengano médico, lá ele tem um parecer, tem as mensagens dos médicos chamando os familiares para se despedirem, tem tudo, e ele lá está vivo, porque Deus operou a cura na vida daquele irmão. Diga glória a Deus, você que crê nisso. Somente para quem tem fé. Somente para quem tem fé. Então, eu estou contando esse testemunho para você entender o poder da oração. Nessa noite, coloque em oração a tua causa diante de Deus. O que tem trazido choro para você? O que tem trazido angústia para você? O que tem trazido aflição? O que tem feito você ficar no verso 4 junto com o apóstolo João, chorando, angustiado? A Bíblia diz ali no verso 4 que ele chora muito por aquela situação. Coloque em oração nessa noite, na presença de Deus. Segunda coisa que isso tem que nos trazer, está no verso 9. Essa verdade de que Jesus está no controle de todas as coisas deve nos levar à evangelização fervorosa. Ali diz que eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, esse sangue que nós vamos celebrar hoje na Santa Ceia, com o sangue dele, representado pelo suco da vide. Por isso que a gente celebra a Santa Ceia com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele representa isso daqui, ó. Com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Você foi comprado com o sangue de Jesus na cruz, é por isso que você está aqui nesta noite. Você faz parte desse versículo, amado irmão. Você é valioso para Deus. Você foi comprado por Deus das trevas para a luz. O sangue que nós vamos participar nesta noite, representado pelo suco da vide, pelo suco de uva, representa o sangue que foi derramado em teu favor para te libertar do poder das trevas, para libertar a tua família do poder do inimigo. Diga glória a Deus. Os irmãos lembram aí o dia em que vocês se converteram? Lembra o dia em que vocês foram encontrados? Se você não foi encontrado por mim, foi por algum outro pastor. Lembra o dia em que você foi encontrado pelo Evangelho de Jesus? Alguns irmãos aqui, fui eu que encontrei. Nesse dia em que eu cheguei para você e preguei o Evangelho para você, eu estava sendo só um mensageiro que estava dizendo para você: olha, quero aqui dar o recibo de compra. Você foi comprado das mãos de Satanás para o nosso reino da luz. Você foi comprado das trevas para a luz. Você não precisa viver na miséria, você não precisa viver naquilo que Satanás quer fazer com você. Ele quer destruir você, ele quer destruir sua família, ele quer destruir a sua casa, mas em Deus você foi comprado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quem está entendendo isso? E esse fato no verso 10, tem que levar você a tomar posse da tua posição espiritual. A Bíblia diz ali que você não é filho do diabo, que você não é filho da ira. A Bíblia diz que Deus constituiu você reino e sacerdote, e você reinará para sempre com a igreja sobre a terra. Em algumas religiões que estão por aí, eu não vou citar aqui para não criar problema. Algumas religiões, você é chamado de muitas coisas: filho de sangue, cavalo. Quem é mais antigo, já teve alguma experiência em outros lugares, sabe do que eu estou falando. Você é chamado de cavalo em alguns lugares. Em alguns lugares você é chamado... Acho que eu vou parar por aqui para não dar problema, porque senão você... Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela chama você de outra coisa. A Bíblia chama você de rei, filho de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso tem que trazer quebrantamento ao teu coração. Diga glória a Deus. Porque isso é o sinal do quanto Deus ama você. É um sinal do quanto Deus quer resgatar você. É um sinal do quanto Deus quer tirar você da miséria, da lama, seja em qual fim de poço você tenha se encontrado. E Deus quer levar você a um reino de luz, e quer levar você a reinar para todo sempre sobre a terra. Quem quer reinar com Cristo aí? Dá um glória a Deus aí. Você quer reinar com Jesus? Quem quer vencer a angústia nessa noite? Dá um aleluia. Diga amém. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé nessa noite, você que acredita nisso. Quem quer orar com o pastor nessa noite? Diga amém. Eu quero orar com você, amados irmãos, porque Deus, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o teu choro, Ele sabe o que você passou no passado, Ele sabe o que você viveu no passado, Ele sabe o que você talvez tenha vivido em outros lugares, às vezes em outros ministérios, é verdade, em outras igrejas, é muito verdade. Eu nasci na igreja, estou há 10 anos no ministério. Eu sei que muitas igrejas fazem em alguns lugares. Eu sei que às vezes nós nos machucamos em alguns lugares. Eu sei o que é viver longe de Deus, dentro da igreja muitas vezes. Mas eu quero dizer para você, eu estou apresentando para você um Jesus que salvou a minha vida, que restaurou a minha família. Eu estou apresentando para você um Jesus que eu tenho visto nesse bairro resgatar pessoas da lama, do pó.
Eu tenho visto nesse bairro Jesus resgatar pessoas da sarjeta para o seu reino de luz. E eu quero que você viva isso nesse ano 2026. Feche os seus olhos, vamos orar nessa noite.